Olá, queridos alunos e queridas alunas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do Estratégia Vestibulares. E hoje eu sou a Lê, sua professora de História, e como sua professora de História, eu tenho uma coisa muito importante para te falar hoje. Eu quero te dar dicas sobre como gabaritar a prova de História no vestibular. É isso mesmo. A minha pretensão não é pouca. Minha pretensão é que você acerte todas as questões de História que aparecerem na sua frente na hora H. Não vai ser por conta de História que você não vai realizar os seus sonhos. Porque se tem uma coisa que eu sou especialista é em realização de sonhos. Não sou fada nem nada, mas eu aprendi como ensinar pessoas a aprender história. Muito louco isso, né? Você aprende a ensinar alguém a aprender. É isso mesmo. Essa é a grande questão pra gente. Às vezes a gente sabe um monte de coisa. Não só o professor, mas o aluno também. Você passa um tempão estudando da sua vida. Você não sabe nada? Você sabe muita coisa, bicho. Você sabe talvez muito mais que eu. Se parar para pensar bem, tudo que vocês estudam para o vestibular, mano, eu acho vocês muito fera. Tem que ser muito corajoso para estudar química, física, biologia, matemática, geografia, história, língua portuguesa, literatura, gramática da língua portuguesa, que vão combinar. É super extenso, super difícil. Vocês estão muito de parabéns. A única coisa que eu posso fazer para contribuir com isso é vamos gabaritar a minha disciplina, porque comigo vocês vão gabaritar. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês hoje. Ficam comigo, que esse é o último vídeo da nossa introdução. Depois a gente vai partir para a teoria pesada, meu amigo. Depois não vamos acabar mais até fechar as 22 aulas, fechou? Tá bom? Então vem aqui comigo. Como gabaritar história no vestibular, Alê? Às vezes eu vejo uns carinhas assim, tadinho, todo mundo perdido. E eu vou te dizer, vou dar a luz para você gabaritar. Anota essa palavra aí, ó. E coloca na sua testa, gabaritar. Porque é isso que vai acontecer com você, meu querido. Você vai gabaritar a nossa disciplina na prova. Claro que se você seguir o que eu tô falando para você fazer aqui, tá bom? Para começar, nós vamos destruir dois mitos. O que é mito? Mitos são aquelas coisas que não existem na realidade. Elas são uma narrativa que tentam contar uma história que não existe. Em história, mito é isso. Então, a gente vai desconstruir dois mitos. Quais são esses mitos? Que as datas não importam. As datas importam sim. E hoje a gente vai falar sobre isso. E o segundo mito, não é preciso decorar os fatos. Se você pensar que decorar é saber, certo? É você saber alguma coisa. Eu decorei o nome da minha mãe. Eu sei o nome da minha mãe, né? Então, decorar é saber. Se você levar em consideração que decorar é saber, você tem sim que saber as coisas. Então, olha para mim. Às vezes eu já ouvi gente falando assim, coisa lá do ensino fundamental. Alê, para que eu tenho que saber fatos e dados? Faz data? Por que eu tenho que guardar data? Mano, você tem que guardar data porque história é feita de tempo e data é tempo. Às vezes a gente guarda assim grandes datas, século I, século II. Às vezes a gente guarda o ano, né? O ano de 1945, quando acabou a guerra, 1789, quando começou a Revolução Francesa. Então, a gente guarda dias às vezes, né? Então, 7 de setembro foi a data do quê? 7 de setembro, né? Guarda aí, vai lá procurar, que você vai saber o que foi 7 de setembro. Nem vou te falar agora. Quero que você me fale depois. Mande lá. Tô esperando aqui, no meu Insta, tá? Então, veja, às vezes a gente decora século, às vezes a gente decora ano, às vezes a gente decora o dia.
certo? Então, decorar data, ela é importante. Agora, não é uma decoreba por uma decoreba, não é só guardar a data, a gente tem que fazer uma associação entre a data e aquilo que está acontecendo, o que eu costumo chamar de controle de temporalidade. Então, agora eu vou te ensinar a técnica para fazer o controle da temporalidade e ficar sempre com essas duas coisas em mente. O fato, o acontecimento e a data. São essas duas coisas que tem que ficar brilhando na sua memória quando você está estudando história, né? Então, olha lá. Como que a gente faz o controle da temporalidade? A gente faz a marcação do exato momento em que nós estamos estudando, a marcação do exato momento histórico que você está estudando. A ideia é você não ficar perdido no tempo. Como é que eu faço isso, Alê? Olha aqui, ó. Aqui você vê exatamente um pedaço, aqui, ó, isso aqui é um pedaço do nosso livro digital, da aula 00, que você provavelmente tem aí. E aí, então, eu fui lendo o texto e grifando, né? Você vai grifando as datas que você vai lendo. Você bate o olho, você vai lendo e você vai grifando o exato momento histórico que você está lendo. Não é difícil. Por que você tem que fazer isso? Porque você tem que controlar a sua leitura. Você não pode fazer uma leitura displicente. Sentou lá no seu cantinho de ideias e começou a ler, daqui a pouco você se perde. Não. Então, quando você começa a ler e na sua leitura você vai tendo como objetivo encontrar as datas, né? Pode ser isso, pode ser o dia, pode ser o ano, pode ser o século. Não importa, o que importa é aquele momento. Você tem que ter na sua cabeça o momento que você está estudando. Então, você leu, controla o texto. Você não deixa o texto te controlar. Você controla o texto que você está lendo. E uma forma de você controlar o texto é amarrar o texto. Amarrar o texto grifando tudo aquilo que você tiver lendo como data. Aí o que você vai fazer? Olha aqui, vamos lá para o slide. Você vai relacionar aquela data que você está grifando com o fato que você está lendo, certo? Então é mais ou menos assim, você leu lá, 732, foi a Batalha de Poitiers. Então você associa, ó, você faz uma associação entre a data e o fato. Em setembro de 1822, independência do Brasil. Depois, em 15 de novembro de 1889, proclamação da República. Agora, olha que interessante aqui, quanto mais perto, né, mais recente a data, mais os textos vêm trazendo especificidades da data. Tá vendo? Ninguém falou que dia que foi que aconteceu a Batalha de Poitiers, lá na França, né? Ninguém falou isso. Mas, quando chegou aqui no século XIX, a gente falou assim, foi em setembro de 1822 que foi a independência do Brasil. Falou da proclamação da República? Foi no dia 15 de novembro de 1889. Então, você percebe o que está acontecendo aqui? Aqui está tendo uma associação entre a data e o que aconteceu. Quando e o quê? Sacaram isso? É muito importante que vocês tenham essa coisa na cabeça de vocês. Quando estiver estudando, vai lendo o texto, vai grifando, pega seu marca-texto, aquele monte de marca-texto lindo, colorido. Ele não serve só para colocar foto lá no Instagram. Não, ele serve para você fazer marcação. Inclusive, você pode até ter canetas coloridas, assim, sei lá, uma caneta só para século, uma caneta para mês e ano, uma caneta para dia, que aí você, inclusive, vai tornando mais controlado ainda esse período de temporalidade. Só que você não pode ficar decorando a data. Você tem que associar essa data ao processo histórico, ao evento histórico que você está querendo entender, que você está lendo. Então, você está lendo lá sobre a batalha da Grécia contra os persas.
tá aparecendo as datas. O seu processo histórico é a batalha dos gregos contra os persas. Qual é o desenrolar dos fatos? A associação entre a data e o fato vai te fazer compreender melhor o processo. É isso que eu quero chegar com vocês. Olha aqui para mim. Como é que eu faço isso? Eu vou construindo a minha linha do tempo. Quando eu faço essa associação entre a data e o fato, depois eu vou destrinchar um pouco o que é fato, eu começo a construir a minha linha do tempo. Por exemplo, aqui, ó, faz de conta que isso é um post-it, tá? É o meu post-it. Então, eu vou começar a estudar a Revolução Francesa. Eu já sei, tá lá no meu material, que a Revolução Francesa foi de 1789 a 1799. Aí eu comecei a ler o texto. E achei que em 1789 foi a tomada da Bastilha. Põe lá. Aí depois veio os jacobinos, chegaram ao poder. Depois, em 1793, o rei foi guilhotinado. Tá vendo que da tomada da Bastilha até a guilhotina do rei, aqui tem um processo histórico, foi uma escalada revolucionária. Então, você está associando isso aqui, ó, é a linha do tempo. Tá vendo? Porque você está mostrando no tempo o que está acontecendo. Então, nunca mais você vai confundir, por exemplo, vai achar que o rei foi guilhotinado antes da Bastilha ter sido tomada pelos revolucionários. A gente vai ver com profundidade esse assunto, tá? Aqui é só um exemplo para você ter isso em mente, como que você faz isso. Aí você acabou a Revolução Francesa em 1799 e vai vir o quê? A Era Napoleônica. Olha lá, a Era Napoleônica começou em 1799 e acabou em 1814. Você começou a estudar isso. Então, olha aqui, ó. Você está vendo que tem uma cronologia? Isso é sua linha do tempo, né? Aí depois você colocou lá, o Napo virou cônsul vitalício. Quem é Napo? Napoleão. E aí é uma outra dica que eu te dou. Apelidos carinhosos. Se você gosta do Napo, chama ele de Napo. Se você odeia o Napo, chama ele, sei lá, de qualquer outra coisa. Mas associe, personalize, crie, invente, porque aí você também vai associando. Depois que o Napo foi cônsul, ele organizou um plebiscito em 1804 para saber se a galera queria que ele ficasse no poder. E aí, tanto a galera quis que lá em 1804, em 2 de dezembro de 1804, ele se coroou imperador da França, né? Mas o que aconteceu com o Napo? O Napo, em 1815, perdeu a guerra e foi retirado do poder. Olha lá. Uma associação entre as datas, tá vendo que tem uma sequência cronológica? Essa sequência cronológica é a sua linha do tempo. Aí veio a restauração do regime, lá, o Congresso de Viena em 1814. Aí em 1815, o Napo enfrentou a Batalha de Waterloo, quando ele perdeu de vez, tadinho. Depois o rei Luís morreu, o Carlos X assumiu o poder e por aí vai. O que eu quero que você guarde dessa tela aqui, você pode até tirar uma fotozinha, isso é um exemplo perfeito de como você faz a sua própria linha do tempo na sua casa. Quando você faz essa linha do tempo, você guarda a sequência cronológica do assunto. E aí eu tenho que te dizer uma coisa, quando você tem uma sequência cronológica feita por você mesmo, por exemplo, por esses post-its, pode ser qualquer outra técnica. Eu gosto muito dos post-its, eu gosto muito das colunas, porque você bate o olho e um dia antes da sua prova você revisa. Então, é uma forma de você estudar associando fato e data, e você constrói uma cronologia que fica na sua cabeça, e quando você for chegar perto da prova, quando estiver chegando perto da prova, você tem um material de revisão prontinho, com as suas marcações, com os nomezinhos que você deu, com as coresinhas que você já conhece. Aí você tem uma dimensão visual da linha do tempo. Isso é um pé na roda enorme. Se vocês soubessem disso, porque aí você chega na hora da prova, você olha, você gabarita, né? Então, a primeira dica de ouro para gabaritar história é fazer o controle da temporalidade, associando
datas e fatos, certo? Como que você vai fazer isso? A minha recomendação, construa a sua linha do tempo. Vai pegando as suas associações entre datas e fatos, coloca isso em colunas e prepara o seu material de revisão. Tenho certeza que você vai somar muitos, mas muitos pontos mesmo. Agora, veja bem, por que fazer isso, né? A gente fica pensando, por que a gente vai fazer um troço desses? Porque essa associação entre datas e fatos é assim que se constrói a história. Dá uma olhadinha aqui nos slides. A história, ela é essa articulação. História é isso. É uma articulação de fatos. Agora, olha só que eu ampliei aqui os fatos, tá? É uma articulação de fatos, ideias, ações, decisões, conflitos, consensos e interações que ocorrem em um tempo e em um espaço. Então, quando eu falei que fato, que data e fato devem ser associados, eu falei isso para vocês porque não é aleatório, é porque data e fato acontecem em algum momento e em algum lugar, em algum tempo, em algum lugar, um espaço. É isso que permite a contextualização. Contextualização. Muitas questões de vestibular pedem para que os alunos contextualizem alguma coisa. Olha aqui para mim. Questões de contextualização são uma das tipologias preferidas pela FUVEST, por exemplo, ou mesmo pela Unicamp, pela Unesp. Grande parte das provas de vestibular privilegiam questões que são de contextualização. Ele não cobra exatamente assim, quando aconteceu a Revolução Francesa? Para você achar lá nas alternativas 1 ano. Agora veja, se o cara pede para você explicar o sentido histórico que existia na destruição da caça, dos animais de caça, pelos revolucionários, no contexto da Revolução Francesa, se você não souber que aquilo aconteceu em 1789, que primeiro tomaram a Bastilha, que cortaram a cabeça do rei, se você não souber todas essas articulações, vai ficar muito difícil para você contextualizar. Então, primeiro passo, se a gente entende a história como um processo histórico, ou seja, uma associação de coisas que acontecem em um determinado tempo, em um determinado lugar, a gente consegue pintar este quadro, a gente consegue contextualizar. E quando você consegue contextualizar, eu vou te dizer mais, você consegue fazer a segunda forma de cobrança da FUVEST, da Unicamp, da Unesp, de outras universidades, que é comparar. Geralmente, o que elas fazem? Assim, pede para você achar semelhanças e diferenças entre a independência da América Espanhola e da América Portuguesa. Ai, meu Deus, como que eu vou saber isso? O primeiro passo é contextualizar cada uma das coisas, certo? Então, você não tem como comparar o A e o B se você não souber o que é o A e o B. Percebem? Então, a contextualização, ela é um passo essencial para entender um processo histórico. E aí, quando eu entendo o processo histórico, eu sou capaz de compará-lo com outro processo histórico, que aconteceu num outro tempo, num outro lugar. Sacaram? Então, a história, vamos voltar lá para o slide, ela é essa articulação de datas, ideias, ações, decisões, conflitos, consensos, interações que ocorrem num tempo e que ocorrem no espaço. Isso a história é contextualizada. Então, definir um processo histórico é uma competência exigida pelo vestibular, certo? Isso daqui, ó, vocês podem colocar ai, que coração horroroso. Um coração, uma estrelinha, uma carinha, o que vocês quiserem, porque vocês têm que saber que isso aqui é o que o vestibular exige de vocês.
Se você souber o que vestibular exige de vocês, você consegue criar uma estratégia de estudo. E eu estou te dando o caminho das pedras. Olha aqui, a articulação entre fatos, ideias, ações, decisões e conflitos que acontecem num tempo e num espaço. Isso é contextualização. E contextualização é o que o vestibular quer de você. Sacaram isso? Sacaram? É muito simples, na verdade. É só você sempre lembrar de colocar isso em prática, né? Ao ler uma questão, ao ler um texto, sempre buscar responder as seguintes perguntas. Olha lá. O que aconteceu? Quando aconteceu? Como aconteceu? E por que aconteceu? E aí a gente vai chegando a essa coisa, né? De processos históricos que são, na verdade, experiências humanas. Então, o que, quando, como, por quê, né? Na prática, isso é a nossa capacidade de decifrar a história, decifrar a experiência de homens e mulheres que vieram antes de nós e que podem ser comparados conosco, certo? Tudo bem? Não é difícil, é muito fácil. Ai, mas eu vou ter que ficar decorando a ler a partir de agora, mas eu sempre ouvi que história não era importante decorar fato. Pois é, queridos. Mas sempre quando chegava na hora da prova, você ficava tentando decorar, e decorava, ia bem na prova. Só que se eu lembrar perguntar para você hoje, bom, o que foi a Revolução Cultural que aconteceu em 1966 na China? O que você vai dizer? Se eu falar para você assim, qual que é o significado do jogo de rugby que aconteceu na África do Sul em 1995? O que você vai falar? Percebe? É muito importante, né? É muito importante a gente ter esse controle sobre o tempo, sobre os fatos, colocando tudo isso em um determinado lugar. Então, tempo, então, o momento, o lugar e o que está acontecendo, isso é o que tem que ficar tatuado na sua mente para você gabaritar a história, tá? E aí, para você achar que eu estou falando bobagem, olha aqui a nossa famosíssima linha do tempo. Essa linha do tempo aqui, que é uma linha tradicionalíssima, que quase todo mundo usa, né? Que marca a invenção da escrita a partir de 4.000 anos aqui, como o período que divide o período da pré-história ou da história literária e da história literária, né? A história antiga, por exemplo, quando que acaba a história antiga? Aqui, segundo uma classificação original, em 476, quando Roma foi derrubada pelos Érulos, né? E aí veio a Idade Média, e a Idade Média acabou quando? Em 1453, lá na Turquia, quando Constantinopla foi tomada pelos turcos otomanos. E aí chegou a Idade Moderna. E a Idade Moderna foi colocada abaixo com a Revolução Francesa, né? Mais especificamente em 4 de julho de 1789, quando a Bastilha foi tomada pelos revolucionários. Tá vendo? Isso aqui tudo é uma classificação que relaciona data e fato. E a partir dessa correlação entre data e fato é que se organiza todo esse período da história que é cobrado no seu vestibular. Sacaram? Agora, veja bem, para a gente não ficar aqui a ver navios, eu vou fazer um outro vídeo depois com vocês relacionando essa parte teórica com resolução de exercícios. E na resolução de exercícios, você vai ver muito bem que a gente vai sempre associar data, fato e lugar. Sempre vamos ter essa técnica para buscar responder as questões dos grandes vestibulares, tá bem? Então, fiquem comigo, vejam o próximo vídeo da nossa aula 00. O próximo vídeo é teoria, verdade, nós vamos falar sobre antiguidade. E aí a gente vai começar a falar de fato sobre aquilo que cai no seu vestibular, tá bem? Então é isso, fiquem com Deus, muitos bons estudos para vocês, me acompanhem nas redes sociais porque por lá tem muitas outras dicas. Bons estudos, até mais, tchau!